Em uma universidade em Tóquio, um homem está cansado digitando agressivamente sua pesquisa em seu computador. Ele está tão concentrado que não ouve uma mulher chamando por ele. Demora um pouco, mas logo ele volta para a realidade e então a mulher diz para ele que um representante de uma empresa farmacêutica está ali para discutir a possibilidade de uma pesquisa conjunta. Então o professor se levanta e se apresenta como Kanji Yakutani, e ele diz à mulher para acompanhar o representante até um local mais adequado e que ele acompanhará também. Então, durante a caminhada, o representante menciona que o professor Yakutani parece ter muito o que fazer. Então a mulher concorda com ele. O representante continua dizendo que sua pesquisa é inegavelmente de classe mundial e muitos pacientes seriam salvos com ela nos próximos anos. Então, antes de sair para acompanhá-los, Kanji carinhosamente ajusta uma foto de infância junto dele com uma outra garota que está em sua mesa. Terminada a reunião com o representante, o Kanji volta imediatamente ao trabalho. Ele nem percebe há quanto tempo está trabalhando até que o seu despertador toca. Ele está tão sobrecarregado que quase desmaia quando tenta se levantar da cadeira. E enquanto ele come, ele volta à foto e se lembra das palavras de sua amada irmã. Irmão, eu vou melhorar se eu tomar um remédio e dormir, vou melhorar, certo? E então a imagem da sua irmã doente arde em sua mente, deixando ele culpado. E vemos então que o tumor que ela tinha não podia ser totalmente removido. Ela não teve sorte, disseram pra eles. E nenhum dos medicamentos estava funcionando e eles não tiveram escolha a não ser desistir. Porém, má sorte ou desistir, tudo isso era ridículo. Ele não aceitava que não poderia ter alguma cura para o que ela tinha. E essas lembranças então fazem com que o Kanji continue sua pesquisa fervorosamente. Ele continua então trabalhando das 3h42 da manhã até as 4h42. Ele ajusta o seu cronômetro para 46 minutos antes de finalmente tirar um cochilo. E enquanto tenta dormir, ele se pergunta quanto tempo faz que não interage diretamente com nenhum paciente. Ele supõe que um dia se tornará um farmacêutico de toda aquela cidade. Então naquela manhã sua secretária chega para cumprimentá-lo, só que ele não acorda de tão exausto que ele está. E na verdade ele não volta a acordar, pelo menos naquele mundo. Em vez disso, ele acorda em um outro lugar, onde uma garota de cabelo rosa o cumprimenta e chama ele de Mestre Pharma. Então ele se senta, mas sente uma dor de sua cabeça. A garota que está ali com ele diz pra ele não se esforçar muito, pois ele tinha sido simplesmente atingido por um raio. O Kanji ouve aquilo e fica completamente surpreso e pergunta do que a garota está falando. Só que logo ele percebe que a sua voz também está diferente, e a sua aparência também tinha mudado completamente. E quando ele olha rapidamente ao redor, ele vê que não está mais em seu escritório. Ele nem mesmo está em um quarto de hospital, na verdade. Agora, em vez de estar em Tóquio, ele vê que está num belo jardim com vista para uma cidade. O Kanji fica atônito com o seu reflexo e agora percebe que se tornou um loiro platinado. E a garota que estava com ele lembra do seu nome, Pharma de Medicis, e é por isso que ela chama ele de Mestre Pharma o tempo inteiro. Isso pode soar como uma empresa farmacêutica, ou seria um sonho para ele? Para tentar ajudar Kanji a entender o que está acontecendo, a garota se apresenta e diz que o seu nome é Charlotte. Então Kanji pergunta para ela se as bandagens podem ser removidas, afinal ele tinha sido atingido por um raio. E Charlotte rapidamente ajuda ele. Kanji finalmente vê o bilhete em seu pulso, a última coisa que ele escreveu como cientista sobrecarregado. E com tristeza ele apaga o que estava escrito ali com o seu polegar. E enquanto ele está limpando, Charlotte se surpreende com a marca em seu braço, dizendo que ela se parece muito com a marca sagrada do Panacteus. Então ela se ajoelha em agradecimento aos seus deuses por aquilo, misteriosamente. Então Charlotte explica que aquela marca na verdade é um sinal de que Panacteus protegeu o Kanji do raio. E Panacteus é naquele mundo o deus da medicina. E isso é simplesmente um agradecimento que ela estava fazendo para aquele deus. Enquanto eles caminhavam juntos pelo corredor, Charlotte conta para eles sobre a sua família. E a família de Medicis, a qual Kanji agora faz parte, é uma família nobre do Império de Saint-Fluve. É uma casa de farmacêuticos reais e seu pai, Mestre Bruno, é um arquiduque. Esse posto é somente concedido a nobres com habilidades realmente excepcionais. É ainda mais alto do que o posto de um duque comum. O pai de Kanji naquele mundo é também o presidente da Escola Imperial de Farmácia. Então Charlotte mostra para Kanji retratos de sua família, onde ele vê o seu pai, a sua mãe e também a sua irmã chamada Blanche naquele mundo. E Kanji também descobre que naquele mundo ele tem um irmão chamado Padge, e ele está naquele momento estudando na faculdade de medicina de Nova Lowell. E o pai, o Mestre Bruno, espera grandes coisas dos seus filhos, seja como farmacêuticos ou como utilizadores das artes divinas. Logo que escuta sobre artes divinas, Kanji se pergunta se aquilo poderia ser algum tipo de magia. Então, por reflexo, ele pergunta se aquela magia é real ou se ele poderia aprender mais sobre ela. Porém, quando ele pergunta isso, Charlotte acaba ficando completamente pálida. Ela não conseguia acreditar que Kanji tinha esquecido até mesmo sobre a magia, mas o Kanji diz que sim, ele tinha esquecido sobre tudo e ela fica completamente devastada quando sabe disso. E revela que ele era simplesmente um mestre quando se falava de magia. E aliás, a habilidade de usar artes divinas é a marca da nobreza, a qual ele mesmo faz parte. Então ele próprio podia executar artes divinas na água. E agora o que aconteceria, já que ele tinha se esquecido sobre suas habilidades? Charlotte não quer nem pensar sobre isso, e se o pior acontecer, Pharma pode então deixar de ser reconhecido como um nobre, e assim seria até
até mesmo expulso da sua família e de sua propriedade. Então agora Kanji, que naquele mundo, lembrando, atende como Pharma, tem algum trabalho a fazer. Logo então Charlotte começa a explicar um pouco sobre as magias para Kanji, e ele se lembra da forma molecular da água, do H2O, e quando ele faz isso, a marca nos seus braços se ilumina de repente, deixando ele completamente surpreso. A água então sai de suas mãos, e como é que isso acontece? Agora finalmente ele vê a magia acontecendo naquele mundo. Só que sem querer, sem ter controle do seu poder, ele acaba jogando a água pela janela. Ele tenta controlar, mas não sabe o que fazer, e sem querer Charlotte acaba sendo atingida. Mas ela fica feliz por ser atingida pela água, pois vê que o mestre Pharma se lembra da magia. Então ela não se importou nem um pouco de ter sido molhada pela magia dele. Por outro lado, o Kanji não consegue acreditar no que tinha acabado de acontecer, que ele tinha acabado de invocar água. Depois disso, ele começa a tentar criar outras coisas a partir da magia, como ouro, sal e até açúcar. E ele consegue produzir também substâncias simples e compostos, mas não misturas. Sendo um inteligente cientista, o Kanji começa a identificar alguns padrões. A sua mão esquerda é para a criação de substâncias, enquanto a mão direita é para a eliminação dessas substâncias. Mas apenas para as estruturas que ele conhece ele consegue fazer uso. E quando ele ouve alguém à sua porta, o Kanji elimina rapidamente o que ele estava criando. E logo vem Charlotte correndo em sua direção, bem feliz em ver ele treinando magia. Só que a Charlotte agora está preocupada com outra coisa. Afinal, o mestre Pharma era um grande farmacêutico. Será que ele tinha se esquecido das suas habilidades medicinais também? Logo ela avisa ele para ter cuidado, porque o pai dele costumava fazer perguntas para ele sobre as refeições. Perguntas para testar os conhecimentos do filho sobre medicina. Preocupado em falhar no teste do seu pai naquele novo mundo, Kanji decide pegar um livro para estudar mais sobre a medicina daquele mundo. E depois ele percebe que o conteúdo daquele livro se lembra muito ao conhecimento médico da Terra, só que de séculos antes. Ou seja, ele estava completamente desatualizado e o Kanji sabia muito mais de medicina do que estava ali. E quando ele vai para a sala de jantar, o pai reconhece a sua presença e fica surpreendido por ele estar de pé depois do relâmpago. Sua mãe também fica aliviada enquanto sua irmã Blanche pergunta se ele está bem, e Kanji assegura a ela que ele está bem sim. E logo então, como Charlotte disse que aconteceria, o mestre Bruno começa a questionar o seu filho sobre coisas da medicina. Ele pergunta então para Kanji como que ele faria a pomada Georide usada nos seus braços. E apesar de estar preparado para responder essa pergunta, o Kanji está um pouquinho nervoso. No entanto, ele responde corretamente a pergunta do seu pai, e Bruno fica aliviado ao ver que o filho ainda lembrava sobre medicina, e que ele poderia então continuar no dia seguinte seguindo seus estudos médicos. Então no dia seguinte, por ser um nobre, o Kanji teve que atender às demandas que tinha com a sua família. Ele vai até a sua professora chamada Eleonor, que é a professora que ensinava então magia para ele, e ela está preocupada com ele, também desconfiando de que ele não se lembraria de nada. Porém, Kanji tranquiliza sua professora dizendo que ele meio que se lembra das coisas. E então eles logo começam a farmalogia e revisam o básico das artes divinas naquele mundo. Ellen então explica que os nobres naquele mundo têm aptidão para realizar as artes divinas, e cada um deles tem uma divindade guardiã, e que para Kanji, para o seu irmão e para o seu pai, essa divindade era Panacteus, o deus da medicina. Ellen também explica que existem 5 atributos para as artes divinas, sendo eles fogo, água, ar, terra e por último o atributo não elemental, sendo que esses atributos são divididos entre positivos e negativos. E o Kanji pergunta então sobre o atributo não elemental, e Ellen explica que aquele é um considerado atributo não padrão naquele mundo, e embora ele faça parte da lista, ele não é visto há pelo menos 300 anos por ninguém. Kanji então pergunta que atributo teria alguém que pudesse criar qualquer substância, e Helena considera esse feito impossível. Afinal, os atributos todos poderiam ser criados, já que estavam ali decididos por todo mundo, e alguém com esse poder acabaria se tornando um deus ou um monstro. Então, depois de todas as explicações, eles começam o treinamento, e Ellen percebe que o Kanji chegou ali para treinar sem estar com a sua varinha mágica. Ellen então empresta sua varinha para Kanji, e ele numa primeira tentativa acaba invocando então uma magia tão poderosa que deixa sua professora boquiaberta. Ela está em estado de choque depois de ver o poder de Kanji, e ainda mais por ele ter invocado aquela magia sem ter feito nenhum encantamento. Ellen então revela que o total de magia divina que uma pessoa pode usar em sua vida é fixo. Preocupada, ela rapidamente pega uma ferramenta de diagnóstico para verificar se Pharma tinha usado toda a sua magia ali. E quando ela faz o teste, ela fica ainda mais assustada do que antes, porque ela percebe que Kanji tinha quebrado todos os limites daquele mundo. Na verdade, a magia dele estava completamente além do limite que ela já tinha visto. Era como se ele tivesse mesmo alcançado algum nível de divindade naquele mundo. Então, assustada e sem entender direito o que está acontecendo, Ellen pede para que Kanji não conte sobre os seus poderes para mais ninguém, pois ele poderia acabar ficando em risco. Depois disso, Ellen simplesmente foge de Kanji por não entender os poderes que ele estava alcançando. Ela estava num estado de choque real. Então, no outro dia, Kanji não teve treinamento com Ellen novamente e ficou sabendo que ela estava adoecida, ela estava com febre. Pensando em uma
uma forma de se desculpar e ajudar a professora depois de tê-la deixado assustada, o Pharma começa a preparar algum remédio para ela em seu quarto. Depois de finalizar o remédio, ele vai entregar para Ellen, porém ela está completamente assustada ainda e até usa uma armadura quando está perto de Pharma. Pharma então entrega o remédio para Ellen e nesse momento ela se pergunta se de alguma forma o seu aluno poderia ser a própria divindade reencarnada, o próprio Panacteus. E ao pensar nisso, ela se lembra que Panacteus na verdade é uma divindade muito bondosa, então não deveria ter motivo para ela estar com medo dele. Depois disso, Pharma pede desculpas a Ellen por tê-la assustado e diz que vai deixá-la descansar, mas que ele precisa dela naquele mundo, pois ele não consegue achar nenhum ensinamento sobre as artes divinas e somente ela poderia ensiná-lo. Logo depois disso, ele deixa o quarto para que Ellen possa descansar e ela fica ali refletindo sobre o encontro dos dois. Então, no dia seguinte, Pharma volta a encontrar com Ellen. Ela ainda está com uma armadura completa em sua presença, porém ela diz que aquilo é necessário, pois ela vai treiná-lo sim. Só que como ele tinha atingido um poder tão grandioso, ela preferia não se arriscar e iria usar armadura durante todo o treinamento. Pharma fica muito feliz ao ouvir isso, mas ele fica ainda mais feliz depois de saber que o medicamento que ele tinha criado para Ellen realmente ajudou ela a melhorar. Logo então, os dois vão para uma ilha desabitada para que Pharma possa treinar realmente as suas habilidades. E Ellen segue impressionada no treinamento de como seu aluno se tornou alguém poderoso. Ela diz inclusive que se Pharma perdesse o controle do seu poder, ele poderia acabar destruindo uma cidade inteira no nível que ele estava. O Pharma percebe das suas habilidades que ele pode usar os seus olhos para ver se alguma pessoa está doente. E isso é um poder que ele tem da divindade Panacteus. Simplesmente olhando para alguém, ele consegue diagnosticar e ver se aquela pessoa está com algum problema de saúde. Ao fim do treinamento, Ellen está esperançosa de que Pharma será capaz de controlar todos os seus poderes. Então, quando Pharma está de volta em sua casa, ele reencontra uma empregada chamada Madeleine. E apenas no ato de eles se cumprimentarem, o Pharma usa sua visão divina e consegue ver o que há de errado com ela. E ele percebe então que Madeleine está com esofagite de refluxo. E sem mais nem menos assim, o brilho do seu olho se torna de azul para branco. Apenas com seus olhos ele deu um diagnóstico correto para a empregada. Então, com outro servo chamado Alfred, logo que ele cumprimenta Kanji, ele também identifica que ele tem um chiqueiro. E novamente, um brilho branco nos olhos e outro diagnóstico que está completamente certo. E para o mordomo-chefe chamado Simon, ele detectou que ele tinha uma inflamação na faringe, enquanto a empregada com quem ele está falando tem uma rinite crônica que também é simples. E tudo isso ele faz apenas de olhar. Os seus olhos ficam brancos e ele dá um diagnóstico correto apenas olhando para a pessoa, sendo capaz de livrar ela de dores que podem ser muitas vezes até mortais. Então ele se tornou uma espécie de curandeiro divino. Porém, apesar de ele ajudar todo mundo que ele conseguia, a existência do Pharma naquele mundo era como se fosse uma heresia, pois afinal de contas o seu poder excedia todos os limites e poderia sim se tornar uma ameaça. Então o Pharma também ajuda todo mundo porque ele não quer que ninguém veja ele como uma ameaça. E ele faz isso muito bem, porque depois de todo mundo que eu já falei que ele ajudou, ele ainda ajuda Charlotte, aquela garota do começo da história, você lembra? Então ele ajuda a garota de cabelos rosas e ela fica completamente emocionada por isso, pois o diagnóstico dela era uma dor que incomodava muito ela, acabava totalmente com a qualidade de vida e deixava ela completamente infeliz em muitos momentos. Então logo que ela recebe um diagnóstico e um remédio de Pharma que ajuda em sua dor realmente, Charlotte começa a chorar de emoção literalmente. A empregada Madeleine também chorou, todos os criados ficaram completamente emocionados por serem ajudados pelo mestre. Charlotte então explica para Pharma que naquele mundo o que acontece é que os empregados nunca recebem remédios de seus senhores. Naquele mundo as coisas funcionam daquele jeito. O mestre Bruno, o pai de Pharma, era um farmacêutico para nobres. Pessoas como ele não examinam simples plebeus. É assim que as coisas acontecem, é desse jeito que é. Pharma fica bem chateado ao ouvir isso e diz que não acha certo que nenhuma pessoa deixe de ser cuidada por sua classe social. Charlotte então explica que mesmo que eles tivessem o diagnóstico, os plebeus não teriam então o dinheiro para comprar os medicamentos, então o diagnóstico seria completamente inútil, não faria sentido nenhum. Pharma então insiste que aquilo ainda não fazia sentido para ele e é elogiado então por Charlotte, dizendo que ele era realmente uma boa pessoa. Então na manhã seguinte, os pais de Kanji naquele mundo estão de mau humor. Mestre Bruno informa Kanji que sua irmã está com catapora. Pois é, a catapora tá em todos os mundos, guys, parece que é assim que a gente vai ter que viver. Bruno então pede para que seu filho não chegue perto da sua irmã, pois ele não queria que Pharma acabasse ficando doente também. E lembram que eu disse que os livros de medicina daquele mundo pareciam com livros antigos de medicina de séculos atrás do planeta Terra? Pois é, e era isso mesmo na prática. Aqui no nosso mundo a gente pode tratar a catapora de uma forma muito simples, enquanto lá eles não sabiam nem como tratar essa doença. Felizmente para o Pharma e também para a vida da sua irmã, ele ainda tinha todos os seus conhecimentos como farmacêutico Kanji na sua vida passada. E para ele seria muito
muito simples fazer uma pomada para curar a sua irmã. Então, quando o Mestre Bruno encerra a conversa para sair de sua casa para atender um paciente nobre, Pharma ouve o seu pai tossir e pensa que tem que tratar daquilo depois. Pharma então cuida de Blanche e pede para que ela não conte nada para o seu pai, afinal de contas ele inventa um migué dizendo que tinha aprendido aquele conhecimento em um dos livros do pai, que o pai ainda não tinha chegado na tal parte, então ele pede para ela não falar nada para que o pai não ficasse bravo com ele. O cara é um mestre do migué e também um grande farmacêutico. Pharma então finaliza a conversa pedindo para que sua irmã não coce suas feridas porque isso poderia ajudar o vírus a se espalhar, prejudicando assim a recuperação. Blanche então revela que não tem a menor noção do que é vírus, e agora o Pharma tá chocado que naquele mundo o conhecimento é tão antiquado que as pessoas ainda não sabem o que é bactéria ou vírus, por exemplo. Bom, depois disso o Pharma acabou de cuidar da irmã dele e ela diz que ele ficou muito mais legal de repente. O Pharma se emociona ao ouvir aquilo, mas pensa que o antigo irmão não deveria ser uma pessoa legal. Porém ele se emocionou porque lembrou que tudo que ele fazia na antiga vida como Kanji era para tentar salvar a sua irmã. Ele só estudou farmácia só para fazer um remédio para tentar salvá-la. Então de repente os seus olhos se encheram de lágrimas diante da irmãzinha, que não entendeu o que estava acontecendo, mas também se emocionou ao ver o seu irmão emocionado. Ela gostava daquela nova versão dele. Alguns dias depois, Pharma está atendendo junto de seu pai uma importante imperatriz. Porém, ele tenta não interferir porque ele não quer se tornar uma ameaça para outras pessoas importantes. Pois como a imperatriz era muito importante, além de Mestre Bruno, tinham outras pessoas ali tentando descobrir o que a imperatriz tinha. Porém, com os artifícios que eles tinham na época, com os conhecimentos que eles tinham, eles não conseguiam chegar mesmo juntos em conclusão nenhuma. Então, passado algum determinado tempo, eles tinham dado praticamente o caso da imperatriz como perdido. E o Pharma ficou ouvindo isso e achando aquilo um absurdo. Então, ele decide quebrar a sua própria regra e dar uma espiada na imperatriz. Ele vê que o problema dela está no pulmão e que ela também está com um grave resfriado. São coisas mais sérias que não convém realmente falar aqui, mas a questão é que o Pharma ficou indignado e ele decidiu que ia tratar a imperatriz, então ele se oferece para tratar dela. O Mestre Bruno fica furioso com aquilo, ele fala que o Pharma não poderia fazer aquilo porque aquela doença era incurável, mas o Pharma diz que acredita que pode sim curar a imperatriz. A imperatriz, emocionada, abraçando seu filho que estava chorando, achando que ia perder a mãe, acaba aceitando a ajuda porque afinal de contas ela não tinha literalmente mais nada a perder, para ela já estava tudo perto do fim mesmo. Então o Pharma sai correndo dali e vai pro laboratório. Ele tranca o laboratório para que seu pai não entre e começa a fazer sua pesquisa imediatamente. Ele começa a escrever a fórmula química do medicamento que ele acredita que pode tratar todas aquelas doenças que ela está tendo. Inclusive ele acha que a doença que ela está tendo pode ser a mesma que causou a tosse no seu próprio pai, o Mestre Bruno. Enfim, depois de escrever a fórmula e começar a desenvolver o remédio, o Mestre Bruno consegue finalmente invadir o laboratório e começa a insultar o próprio filho, dizendo que ele estava sendo desrespeitoso porque não tinha cura para aquilo, ele estava sendo arrogante e comprometendo a saúde mental que restava ainda à imperatriz. Não era isso que estava acontecendo. Pharma sabia pela sua vida passada, dos conhecimentos que tinha, que aquilo era possível de ser curado. Porém, ele não tinha mais tempo de explicar nada para o seu pai. Então o Mestre Bruno se enfureceu com aquilo ao se ver ignorado pelo filho e tentou atacá-lo. Ele pegou a sua varinha e lançou um feitiço contra a Pharma, que sem esforço nenhum criou uma parede e bloqueou o ataque do pai. Mestre Bruno ficou impressionado com aquilo, mas também, como tinha acontecido com a professora Ellen, ele ficou também assustado. Ele então começou a se perguntar quem era aquela pessoa e Pharma não sabia o que responder. Então nesse momento, do outro lado do laboratório onde estava Mestre Bruno, ele encontrou o diário de Pharma. Então Pharma finalmente revelou para o seu pai que ele não sabia como estava acontecendo aquilo, mas que depois que ele tinha sido atingido pelo raio, agora ele tinha várias memórias e tinha tido vários insights sobre os remédios que poderiam curar várias pessoas. Nesse momento então Mestre Bruno se emocionou ao perceber que seu filho poderia ter sido abençoado pela própria divindade Panactels, que a gente sabe que foi meio que, de certa forma, foi um Isekai, mas meio que também rolou disso daí. E ele fala isso porque ele enxergou as marcas que o seu filho tinha em ambas as mãos. Pharma diz então para Bruno que ele não quer os créditos por aquele remédio. Bruno pode pegar todos os créditos, ele só quer que a imperatriz fique viva mesmo porque ele sabe como tratá-la e ele não se perdoaria caso não ajudasse. Bruno enxerga a dignidade em seu filho pela oferta, mas recusa. Ele diz que o que Pharma criar terá o seu devido mérito. E emocionado, eles finalizam a conversa e aqui também finaliza a primeira parte desse recap. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like, já se inscreve aqui no canal, que muito em breve vai ter a parte 2.